Mas descubre que pingente da garçonete liga-o a uma herança oculta. O que fará agora? Víctor era un mecánico de 50 años, mas en su rutina tranquila, en una pequeña ciudad de interior, había un vacío que lo acompañaba diariamente. Ele consertaba carros, tomaba café, no mesmo café, e ainda assim a rotina parecía pesada como una sombra. Seu almozo habitual en una mesa de canto del café local, onde el cheiro de pon fresco y café se misturaba al son de las conversas animadas. Parecía no ser suficiente para preencherse o corazón. Mas fue en un de esos días comuns que vida de Víctor comenzaría a mudar de forma inesperada. Ana, a joven garzonete que siempre le tracía la refeición, tenía un sutil brillo en los ojos. Mas lo que realmente llamaba la atención de Víctor era el pingente que ella penduraba en el pescozo, una pieza delicada e intrigante, con diseños que parecían susurrar historias de un pasado distante. Él a elogió y Ana sorrió, un sorriso que parecía esconder segredos. Esse pi, sua curiosidade rapidamente tomou conta dele. Quem seriam essas pessoas? Que segredos poderiam estar enterrados sob as lembranças da cidade? Enquanto falava com Ana, a vida tão monótona e simples que levava, começou a aparecer uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas cores e aventuras. Sem pensar duas vezes, Víctor decidiu investigar. Armado com sua determinação e um caderno velho, ele começou a perguntar aos mais velhos da cidade. Cada história ouvida se tornava uma peça no quebra-cabeça que ele estava montando. Ele descobriu que a linhagem da família do Pingente era rica, mas cheia de rivalidades, com segredos que faziam o passado parecer um romance de mistério. Ele soube também da existência de um rival, um homem que, ao que tudo indicava, não hesitaria em usar artifícios para garantir que a fortuna permanecesse em sua família. Enquanto Víctor mergulhava mais fundo nesta história, uma conexão começou a se desenvolver entre ele e Ana. Cada olhada, cada sorriso. E no meio dessa busca pela verdade, um telefonema inesperado interrompeu seus pensamentos. A voz do outro lado da linha trouxe um novo mistério à tona. Alguém de sua própria linhagem poderia estar envolvido na disputa pela herança. O coração de Víctor disparou. O que ele faria agora? Arriscaria tudo por uma fortuna que poderia não ser sua? Ou entenderia que a verdadeira riqueza estava na genuína conexão que havia encontrado com Ana? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor estava ainda absorvendo a notícia do telefonema quando decidiu que precisava ver Ana. O coração pulsava forte em seu peito, embrulhado em perguntas e incertezas. Ele levantou-se, pegou seu velho caderno e saiu apressado do café, a porta tilintando enquanto se fechava atrás dele. O dia estava nublado e as nuvens carregadas refletiam seu espírito. Ao chegar ao café, Ana estava atrás do balcão.
um olhar preocupado estampado em seu rosto. Assim que a viu, Victor sentiu uma onda de energia que o impulsionou a se aproximar. Mas algo estava diferente. Uma nuvem de tensão pairava entre eles. Ana, eu preciso falar com você. Ele começou, a voz trêmula. Descobri algo sobre a herança. Ana arregalou os olhos, um misto de curiosidade e medo. Kekta, você não deveria se envolver com isso. É perigoso. Ele franziu a testa, percebendo uma súbita seriedade na forma como ela falava. Por que perigo? O que você sabe? Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo e um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, entrou. O ambiente todo parou. O rosto de Ana palideceu. É ele! Ela sussurrou, quase inaudível. O homem se aproximou e a atmosfera ficou densa. Você é Victor, certo? Tinha certeza de que o encontraria aqui. Sua voz era um eco ameaçador. Ana, quem é ele? Victor questionou, com o coração acelerado, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. O impacto das suas palavras foi um golpe direto no estômago de Victor. Ele não deveria estar aqui. Ah, mas eu estou, minha querida, o homem disse, um sorriso cínico surgindo em seus lábios. Precisamos conversar, Victor, sobre a herança. E, claro, sobre o seu novo envolvimento com minha filha. Victor estava em choque. Tudo aquilo parecia surreal, como se estivesse dentro de um filme de suspense. Ele olhou para Ana, buscando um sinal, uma pista, algo que o ajudasse a entender a versão dela da história. Você não sabe de tudo, Victor. Ana começou, mas foi interrompida. O que ela não te contou é que aquele pingente que tanto te fascinou pertence a uma herança que está atrelada a um passado obscuro e que muito da sua história se entrelaça com a minha. O homem disse, a expressão séria, quase ameaçadora. Victor olhou para Ana, seu coração martelando. O que você quer dizer com isso? Sim, o que você escondeu de mim, Ana? A pergunta ecoou pela pequena cafeteria e alguns olhares curiosos se voltaram para eles. Foi então que tudo mudou. O homem puxou um velho pano do bolso e, em um movimento rápido, revelou uma foto amarelada. Victor olhou, o rosto empalidecendo. Era uma imagem de sua mãe, ao lado de Ana, muito mais jovem, sorrisos nos rostos. O mesmo pingente brilhava em volta do pescoço da mulher. Quem é você realmente, Ana? A voz de Victor ecoou e uma onda de pânico tomou conta de seu corpo. O que isso significava? Ana abriu a boca, mas as palavras pareciam ter desaparecido junto com sua coragem. Victor, eu... A tensão explodiu no ar. Sem saber o que fazer, Victor sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Qual era a verdade que separava suas vidas? Ele lutou contra a sensação de traído, contra a necessidade de entender se o amor que havia nascido entre eles era real ou apenas uma teia de mentiras. Precisamos ir embora, Ana. O homem a pegou pelo braço, seus dedos segurando-a com firmeza. E antes que Victor pudesse protestar, foram embora, levando consigo respostas que ele nem sabia que precisava. A cafeteria agora pulsava com murmúrios. A verdade estava dançando à vista de todos. O futuro de Victor desmoronando em segundos. O que ele faria agora? Kaga Victor estava em choque. O rosto páler que nunca. Sentia seu coração martelar no peito, não apenas pela revelação, mas pela maneira como a tensão no ar se intensificava.
Ana estava ali, imóvel, com os olhos arregalados, como se o peso da verdade a tivesse paralisado. E o homem, o pai dela, tinha um sorriso cínico que parecia gozar da situação. Porém, a conversa havia apenas começado. A herança que você busca, Victor, não é apenas dinheiro, é poder e tentações. A voz do homem preenchia a cafeteria, fazendo com que outros clientes parassem para ouvir. O burburinho se transformou em murmúrios inquietos. Você não imagina em que tipo de jogo se meteu. Nesse instante, algo no olhar de Ana mudou. Ela apanhou a mão do pai, que parecia tão firme, mas que agora se tornava uma âncora pesada. Pai, eu não quero isso, ela disse, a voz trêmula. Mas o homem a puxou para mais perto, deixando escapar uma intenção palpável de controle. Você não entende, Ana. O que está em jogo aqui transcende você e ele. Preciso te proteger. O tom autoritário dele fazia o sangue de Victor ferver. Proteger de quê? De mim? Ou da verdade? A indignação de Ana ressoou, mas seu pai a calou com um olhar penetrante. O silêncio ficou denso como uma névoa, e Victor sabia que a verdade estava prestes a se revelar. E foi aí que tudo mudou. Um grito cortou o ar. A porta da cafeteria se abriu com força, e em um movimento brusco, outra figura apareceu. Era uma mulher, de cabelos negros e expressão desesperada. Victor, não! Você não pode acreditar nele! Ela estava ofegante, os olhos brilhando de pânico. Você não sabe o que ele fez! O salão ficou em atenção. Todo mundo parou para mirar. O coração de Victor disparou de novo. A estranha olhou diretamente para ele e, em um gesto rápido, puxou uma pequena caixa de dentro da bolsa. Isso é para você. Ela lançou a caixa em sua direção. Victor a pegou, confuso. O olhar do homem grisalho se transformou em fúria. Cala a boca! Você não devia estar aqui! E por que não? Por que você quer esconder a verdade? A mulher deu um passo à frente, uma luta interna visível em seu rosto. O que você e Ana não sabem é que a verdadeira herança não está na riqueza. Está no que ele fez por a sua mãe, Victor. O tempo parou. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu a voz. A imagem da mãe começou a preencher sua mente, as lembranças da infância, mas agora tudo parecia um quebra-cabeça desfigurado. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Ela não morreu de causas naturais. Ele a eliminou para garantir que a fortuna ficasse com ele e sua família. Victor sentiu um nó se formar em sua garganta. Você está mentindo. Ele queria gritar, mas a voz mal saía. O café inteiro agora estava em silêncio absoluto. As mesas se tornaram o cenário de um drama familiar que ninguém esperava. Eu sou a irmã dela, a irmã que você nunca conheceu. A revelação ecoou entre as paredes, atravessando a cafeteria e batendo em seus ouvidos como um alarme. Aquele momento cortou a respiração de todos. Victor estava paralisado. As certezas que sustentavam sua vida agora desmoronando em tempo real. Ele olhou para Ana, o queixo tremendo, os olhos dela refletindo um desespero semelhante ao seu. Ana, o que isso significa? As palavras escaparam da boca de Victor, enquanto ele se sentia como se estivesse caindo em um abismo. A mulher olhou de volta para ele. A sinceridade em seu olhar desafiava o próprio tempo. Você precisa saber a verdade, Victor, mas não sei se você está pronto para isso. E com essa resposta, o pêndulo da história havia balançado de forma irreversível. O que Victor faria agora? Aceitar a verdade ou continuar seguindo uma miragem? Com o
peso das revelações nas costas, ele sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre. Aquela caixa ainda em sua mão poderia conter mais do que apenas segredos. Poderia abalar o mundo que conhecia. O que havia dentro? E como ele conseguiria lidar com isso? O clima na cafeteria estava denso, como se as paredes estivessem se aproximando, sufocando todos ali dentro. Victor olhou para aquela mulher estranha que se dizia irmã da sua mãe. O tempo parecia congelado. A revelação dela reverberava nas mentes de todos presentes, mas nada poderia se comparar ao caos interno que Victor sentia. O papel que tinha em suas mãos, a caixa pequena e misteriosa, começou a queimar em sua palma. Você é a irmã da minha mãe? A pergunta saiu como um sussurro, quase abafada pelo barulho apagado de copos e murmúrios ao redor. O coração de Victor martelava em seu peito. Ele olhou de novo para Ana, mas a preocupação dela era palpável. Os olhos dela estavam arregalados, um mar de confusão e medo. Ana, você sabia disso? Nunca soube, eu juro! Ela exclamou e desespero em sua voz parecia genuíno. O homem grisalho, ainda ali, controlava a situação. Isso é uma farsa, uma armadilha! Você não pode acreditar nela, ele gritou, o fio de sua voz estourando em autoridade. As pessoas na cafeteria olhavam, murmurando em baixa voz, como se esperassem um golpe após o outro. Mas a mulher, com o olhar penetrante, não recuou. E se eu disser que você está mentindo, pai? O tom dela era firme, desafiador. Ela nunca soube da verdade. A mãe de Victor não é apenas uma mulher qualquer. Ela tinha algo que você nunca poderia ter. Algo além de dinheiro. E você matou ela por isso. Silêncio profundo tomou conta do lugar, como se todos estivessem suspensos. O homem, então, fez um movimento rápido, como se estivesse prestes a atacar. Cala a boca! Sua voz explodiu, cheia de furor, mas a mulher avançou novamente, mostrando coragem onde antes havia um abismo. Hoje tudo isso acaba. Victor, a caixa, abra-a! No comando dela, como se estivesse sob algum feitiço. Victor sentiu seus dedos se moverem, a caixa parecendo pegar vida. Ele puxou a tampa e um brilho azul suave escapou, iluminando seu rosto e o ambiente ao redor. O que era aquilo? Um colar, um papel e um objeto que parecia uma chave antiga. Mas antes que pudesse analisar, o estrondo fez a porta da cafeteria balançar novamente. Uma figura encapuzada entrou. A presença dela irradiava um ar de mistério e urgência. Os clientes mudaram a atenção e ninguém percebeu quando a mulher que alegava ser irmã de sua mãe se aproximou dele, com um olhar que misturava temor e determinação. Você precisa sair agora, Victor. Ela puxou-o pelo braço, mas na mesma hora, o homem grisalho interveio, se aproximando da figura encapuzada. Quem você pensa que é para interromper meus negócios? Estou aqui para revelar a verdade. A mulher encapuzada respondeu, e sua voz soava como um eco distante. Victor, a herança que você busca não é apenas uma fortuna. É uma maldição que envolve sua família. Sua mãe, ela nunca morreu naturalmente. Ela foi a única que poderia segurar esse poder, e ele a eliminou para se livrar dela. Victor sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua cabeça estava um turbilhão. Maldição? O que você está dizendo? Ele não conseguia entender, mas o peso emocional era esmagador.
Então a figura encapuzada apontou para ele. Victor, você é o herdeiro, mas não do que você imagina. O que está em jogo é sua vida, sua liberdade. Muita gente quer o que você tem, e eles não hesitarão em matar novamente. A cafeteria explodiu em murmúrios, rolando como uma tempestade. Olhou para Ana e viu o pânico refletido em seu rosto. O ar estava pesado, o pânico tomando conta do espaço que antes parecia seguro. O homem grisalho, agora furioso, avançou para a figura. Você não pode simplesmente entrar aqui e atirar mentiras. Você vai pagar por isso. Mas antes que ele pudesse alcançar, algo aconteceu. A mulher encapuzada puxou a chave antiga e, com um movimento rápido, a apontou para o homem. Um brilho forte emanou da chave, iluminando-os a todos. É nesse momento que tudo mudou. A figura grisalha tremeu e um olhar de terror cruzou seu rosto. É você! Você está viva! Ele gritou antes de cair ao chão, as pernas falhando sob seu peso. O impacto da cena fez tudo ficar em silêncio. Todos na cafeteria estavam em choque, enquanto a verdade começava a se desdobrar, revelando que o que Victor pensava saber era apenas a ponta do iceberg. O que essa nova revelação significava para ele? E quem realmente era aquela mulher encapuzada? A caixa ainda reluzia em sua mão, as consequências das escolhas que sua família fizera pesando como um manto. O que aconteceria agora? O clima na cafeteria estava denso, como se as paredes se aproximassem, sufocando e todos ali dentro. Victor olhou para aquela mulher estranha, que se dizia irmã da sua mãe. O tempo parecia congelado. E a revelação reverberava nas mentes de todos presentes. Mas nada poderia se comparar ao caos interno que Victor sentia. A caixa em suas mãos começou a queimar e ele a segurou ainda mais firme. Você é a irmã da minha mãe? Ele mal conseguia processar. O olhar de Ana refletia pânico, confusão, o mesmo que dominava seu próprio coração. Ana! Você sabia disso? Nunca soube, eu juro. A voz dela tremia e Victor queria acreditar, mas a verdade estava prestes a desmoronar tudo ao seu redor. O homem grisalho, pai de Ana, foi tomado pela fúria. Isso não é verdade. Você está aqui só para destruir nossas vidas. Ele gritou, avançando para a mulher. Mas a figura encapuzada não se deixou intimidar. Não sou a única que pode falar a verdade. Você tem muita coisa a pagar. E não só por ela. Um grito cortou o ar. A porta se abriu com violência e todo mundo virou a cabeça. Um policial entrou com uma expressão alarmada. Desculpem, houve uma denúncia de... Então, uma explosão repentina aconteceu bem atrás do caixa. O som estrondoso era como um trovão e todo mundo gritou. O prédio parecia tremer, objetos caíam ao chão enquanto poeira se espalhava no ar. A figura encapuzada foi jogada para o lado e Victor caiu para trás, definitivamente atordoado. O caos se instalou. Ele finalmente se levantou, a visão ainda turva. O homem grisalho estava em choque. E Ana, horrorizada, gritava pelo pai. Victor, tentando entender o que aconteceu, se levantou, o coração batendo forte. O café estava em ruínas. Saia agora, para fora! O policial ordenou, arrastando as pessoas em direção à saída. A mulher encapuzada estava agora no chão, se contorcendo como se a explosão tivesse a ferido. Victor correu até ela. Você está bem? O quê?
O que aconteceu? Ela disse, a voz baixa, e Victor percebeu o sangue escorrendo da sua testa. Então o homem grisalho gritou, é culpa sua! Você atraiu essas coisas! Sempre fez tudo isso para nos destruir! Victor olhou para ele atônito, mas só conseguiu sentir pena. Ele sabia que naquele momento a verdade ia muito além do que esperava. O policial, ao ver a situação, começou a acalmar a multidão. Acalmem-se! Vamos tirar todos para fora! Então, algo chamou a atenção de Victor. A caixa que tinha em mãos começou a vibrar levemente. Ele sentiu o impulso, como se a caixa estivesse vivo. Victor, não! Gritou Ana. Mas não havia tempo. Ele abriu a caixa e dentro havia um colar com uma pedra azul clara. Assim que o retirou, uma onda de energia percorreu seu corpo. Todos os olhares se voltaram para ele e um silêncio inesperado tomou conta do lugar. Você não sabe o que fez? A mulher encapuzada sussurrou enquanto se esforçava para se levantar. O poder que você ativa é capaz de mudar tudo. O que está prestes a acontecer, ninguém está preparado. Victor sentiu o frio percorrer sua espinha. Ele não entendia o que essa caixa realmente significava. E em meio ao caos, sua vida estava prestes a girar de forma insana. Todos na sala estavam atentos, e o homem grisalho agora parecia pálido, como se a verdade o tivesse atingido. Um eco distante do que parecia uma polícia se aproximando. As sirenes cortaram o ar novamente. O clima estava quase predatório, a tensão palpável. O que Victor realmente tinha nas mãos? Ele olhou de novo para a mulher, que agora o observava com uma expressão diferente, cheia de algo que se assemelhava ao desespero. Victor, você precisa decidir. A verdade que você está prestes a descobrir pode custar tudo o que você ama. E com essas palavras, tudo começou a fazer sentido, enquanto cada um esperava por sua vez em uma história que só começava a se desenrolar. Ele estava prestes a mergulhar em um abismo de segredos, traições e, quem sabe, um destino que mudaria não só a vida dele, mas de todos os que o cercavam. O que viria agora? Victor olhou para a caixa aberta em suas mãos, sem saber o que fazer. A pedra azul brilhava intensamente, lançando luz em seu rosto pálido. O ar estava pesado. Ele sentia que todos os olhos estavam fixos nele. A mulher encapuzada se esforçava para se levantar, e Ana, ao seu lado, parecia em estado de choque. O homem grisalho, pai de Ana, estava em pé, imóvel, os lábios apertados, uma expressão de desespero misturada à raiva. Você não devia ter feito isso, Victor. Provocou forças que não consegue entender. A voz dele tremia, como se todo o seu controle estivesse prestes a se desfazer. Do que você está falando? Victor sentiu a adrenalina pulsar nas veias. Essa herança... É isso tudo? Apenas uma maldição? Não é apenas uma maldição. A mulher encapuzada cortou, o olhar intenso. Essa pedra pode revelar segredos que foram mantidos longe de você. Foi nesse momento que o barulho da sirene se intensificou. O policial estava fora. Gritos e confissões estavam se formando na multidão. E então um tremor passou pelo chão. As luzes da cafeteria começaram a piscar, como se o universo estivesse se preparando para uma tempestade.
A figura encapuzada gritou: "Vá agora!" Mas antes que pudesse entender, um estrondo de vidro quebrando ecoou na sala. A janela estourou com uma explosão súbita e um homem armado entrou, um olhar determinado em seu rosto. Ele apontava uma arma para eles. O medo tomou conta do ar e gritos começaram a preencher a cafeteria. "Fiquem onde estão!" O agressor gritou e vários clientes se arrastaram para o chão, a pânico evidente em seus olhos. Já não era só uma briga familiar, era uma luta pela sobrevivência. Victor sentiu o coração disparar. Ele estava em um pesadelo. Mas a mulher encapuzada avançou, seu olhar firme. "Você não pode fazer isso. Ele merece saber a verdade." O homem armado disparou um tiro para o alto. "Cale-se! Estou aqui por esta herança!" O eco da bala reverberou e o pavor se instalou. Olhos arregalados olhavam para Victor e Ana, que estavam paralisados. A mulher encapuzada deu um passo à frente. "Você não entende o que está acontecendo. Essa pedra e o que ela representa são mais do que você imagina. Você está em perigo." "Então," o pai de Ana gritou, já sem qualquer controle, "ela está mentindo." "Você não entende, Victor. Eles vão destruir a nossa família." Mas, em um movimento rápido, a mulher puxou um objeto da sua bolsa. Era uma pequena pistola, parecida com um revólver. "Saia do caminho! Esse homem não é o que parece." O clima foi de pura incredulidade. Quem era ela realmente? O que mais ocultava? O que todos revelaram parecia obsoleto, como se uma camada de inglês estivesse sendo desnudada. E então a revelação final aconteceu. "Eu sou sua tia, Victor, a irmã da sua mãe que você nunca conheceu." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O tempo parou. O que ela acabara de dizer? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar como um relâmpago em uma noite escura. Victor não sabia se ia rir ou chorar. A mulher encapuzada que buscava salvá-lo agora compartilhava laços de sangue. "O que você disse?" Ele mal conseguiu falar, as palavras saindo como um sussurro. "Não é hora de perguntas!" gritou Ana, seus olhos se enchendo de lágrimas. A verdade vai te mudar para sempre, Victor." A tensão na sala era como um fio prestes a se romper. E no meio dessa confusão, o homem armado avançou. E a última coisa que Victor viu foi a luz da Pedra Azul, que parecia pulsar como o batimento do seu coração, eclipsando tudo ao seu redor. O grito de Ana ecoou em seus ouvidos. "Cuidado!" E com isso, a sala explodiu em caos. O que estava por vir era um mistério profundo. E como Victor se encaixava nessa teia de segredos e mentiras, ainda permanecia uma questão vital. Quais verdades mais estavam ocultas sob a superfície? O que o aguardava? O momento congelou. O homem armado na sala, com a arma ainda apontada, olhava para Victor com uma fúria cega. A verdade que ele acabou de ouvir queimava em sua mente. A mulher encapuzada, a irmã da sua mãe, o puxou mais para perto, enquanto Ana, seu pai, se afastavam em pânico. "Eu não estou te acreditando!" Victor gritou, a voz trêmula. "Como eu posso acreditar em tudo o que está acontecendo aqui?" Seu coração pulsava, uma mistura entre raiva e confusão. O homem armado gritou: "Silêncio!" E disparou um tiro perto do teto, fazendo todo mundo gritar. O som ecoando pelas paredes da cafeteria vazia. O medo tomou conta de todos. Victor e Ana se encolheram
enquanto a mulher encapuzada permaneceu firme. Você não sabe o que está colocando em jogo, ela disse, olhando nos olhos dele. Um desespero profundo refletido na expressão dela. Na pedra que você carrega está a chave para a verdade que pode libertar você, mas também pode te prender para sempre. O pai de Ana parecia estar completamente fora de si. Você vai se arrepender de tudo isso, ele gritou para a mulher encapuzada, seus olhos transbordando ódio. Você está destruindo nossa família. O homem armado balançou a arma, claramente em pânico. Todos vocês acham que a verdade é o que querem? O que você e sua família esconderam pode levar a todos nós ao fundo do poço. E então algo aconteceu. Uma explosão de luz azul irrompeu da pedra nas mãos de Victor, como se estivesse respondendo à agitação no ar. Era como se o objeto estivesse conectado a algo muito maior. Victor viu a mulher encapuzada se mover para a frente. Sua expressão mudando de choque para determinação. Victor, a pedra não é apenas um objeto. Ela contém a energia de tudo isso. É por isso que eles querem. A luz ofuscante fez todos recuarem, a luz refletindo em seus rostos com um brilho sobrenatural. Mas no meio do caos, o homem grisalho avançou, tomando a frente do grupo. Pare com isso! Você não tem ideia do que está chamando, ele gritou. E a expressão dele mostrava um medo autêntico que nenhum deles havia notado antes. Então, a mulher encapuzada, com a mão agora segurando a arma, olhou diretamente para ele. Você não pode mais esconder, pai. Chegou a hora da verdade. E, de repente, a atmosfera pesada mudou. O homem grisalho desviou os olhos, como se soubesse que a batalha estava perdida. A verdade? Você não quer a verdade. Ele hesitou. Se você soubesse. Antes que pudesse terminar, um forte vento varreu a sala, fazendo tudo ao redor deles tremer. O teto da cafeteria começou a se soltar, fragmentos de gesso chovendo sobre eles. Corram! Gritou Ana, tomando a mão de Victor. A mulher encapuzada, ainda firme, segurava a pedra. Mas Victor percebeu que ela estava ferida. Um corte profundo na sua testa, agora escorrendo uma gota de sangue. No meio da tempestade. Está sua chance de descobrir tudo, Victor! Ela gritou. E ao mesmo tempo, a expressão de medo no rosto de seu pai se transformou em algo mais. Uma preocupação genuína. Não, não vá! Você não sabe o que está fazendo! Mas naquele mesmo instante, a pedra em mãos de Victor brilhou intensamente e uma imagem se formou dentro da luz. Era uma cena, um relato familiar de um passado que ele nunca conheceu. Sua mãe rindo e um homem diferente. A imagem foi seguida por uma agitação crescente e o caos tomou forma. Havia algo que indicava que não apenas a herança era uma maldição, mas um grande segredo que mudaria tudo. Victor, você precisa decidir. Fique ou saia, mas saiba que suas escolhas vão mudar tudo. A mulher encapuzada estava prestes a revelar mais, mas a estrutura da cafeteria estava prestes a desabar. Victor olhou em volta, com o coração acelerado, as pessoas gritando e correndo. Ele tinha que escolher entre a verdade revelada e o caos iminente. O que mais estava escondido nessa herança? E qual seria a verdadeira natureza daquela pedra? Ele sentiu o peso do mundo em suas costas, sem saber para onde ir. Victor estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Ele olhou ao redor, a luz azul da pedra brilhando intensamente em suas mãos. O estrondo da cafeteria ecoava.
e a intensidade do desespero do ar quase era palpável. O homem armado, com o dedo no gatilho, olhava para ele com ódio e medo. O coração de Victor disparava. Ele podia sentir a pressão crescer, como se o mundo inteiro estivesse em suas mãos. Victor, a verdade que você está prestes a descobrir pode salvá-lo ou destruí-lo. A mulher encapuzada gritou, e o impacto de suas palavras reverberou em sua mente. Mas a dívida de sangue, as traições e tudo o que havia por trás daquele pingente e da pedrinha azul poderiam ser o fim de tudo. Mas diz a verdade! Ana gritou, seu olhar cheio de lágrimas. Victor não podia acreditar no que estava diante deles. A batalha familiar estava se desenrolando na sua frente, como um filme que ele não pediu para assistir. O homem grisalho avançou, a raiva crescendo. Você não sabe o que é estar preso a essa maldição. Você não tem ideia do que isso representa para nós. E o tom dele era desesperado, mas não pelo amor por Ana, e sim pelo poder que estava prestes a perder. Pare! A figura encapuzada gritou novamente. Mas foi aí que tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão tremenda irrompeu do chão. Era como se o próprio ambiente estivesse protestando contra a mentira que sempre dominou suas vidas. O chão tremeu, o teto ruiu e a lâmpada acima explodiu em 1000 pedaços. Uma nuvem de pó encheu o ar e todos começaram a gritar. No meio do caos, uma sombra surgiu da porta. Uma figura encapuzada diferente. Uma mulher com um semblante familiar. O rosto da nova chegada era conhecido de Victor, embora estivesse encoberto pela escuridão. Era sua mãe, ou melhor, a imagem dela em um retrato. Ele se lembrou perfeitamente. O mesmo olhar, a mesma intensidade. Mas como isso era possível? Ela estava morta. A mulher gritou, e a voz soava igual à da mãe dele. Você precisa sair. A verdade está mais próxima do que imagina. O choque foi tão grande que Victor sentiu as pernas falharem. Seus olhos se arregalaram, e a pedra em suas mãos começou a brilhar mais intensamente, como se quisesse escapar. Não! O homem grisalho gritou, seu rosto agora pálido como papel. Como você pode estar aqui? Seu coração parecia ter parado. A cena era uma tempestade de confusão. Ela nem está morta. Ela estava escondida. A mulher encapuzada, a tia de Victor, conseguiu falar entre as explosões e o caos. Ela fez isso para proteger você e a verdade. As palavras dela causaram um furor. Victor olhou diretamente para Ana, o choque refletido no rosto dela. Com tudo desmoronando ao seu redor, um grito imenso rasgou o silêncio. Eu nunca quis que você soubesse. O homem grisalho explodiu. A fúria agora tomando conta dele. A verdade é um veneno. Ela te destruíra. Mas tinha algo mais. A pedra na mão de Victor começou a ressoar como um tambor, fazendo ecoar por toda a cafeteria. Senti um calor intenso, como se fosse ligada a algo muito profundo. Algo que não poderia ser ignorado. Ele estava no centro de um furacão, e a tempestade só crescia. Victor, você é o escolhido. A mulher, que parecia ser a mãe dele, gritou em meio ao frenesi, e a realidade dele começou a deslizar. O olhar de terror do homem grisalho se intensificou, e seus olhos se encheram de uma fúria que Victor nunca havia presenciado. Você não pode me abandonar, Victor. Nós somos o... Nós somos. A voz dele se quebrou. Mas Victor não podia mais acreditar nas palavras do homem que sempre o fizera sentir menos. E então
A pedra explode em uma onda de luz. A cafeteria inteira foi envolvida em um brilho que ofuscou tudo ao redor. Ele não podia ver nada, só sentir. O grito de Ana ecoou, e o mundo se distorceu antes de desmoronar sob ele. Quando a luz finalmente se dissipou, Victor encontrou-se em um lugar desconhecido, como se tivesse sido transportado. O chão balançava e a visão à sua frente transbordava de estranhezas e verdades não reveladas. Todo seu corpo pulsava com energia. A pergunta que ficou agora era quem ele realmente era e o que mais estava escondido na escuridão da verdade. O brilho intenso da pedra ofuscou toda a cafeteria e a luz envolveu Victor como um abraço sufocante. Ele piscou, tentando se recuperar da confusão que reinava em sua mente. Em um piscar de olhos, tudo ao seu redor desmoronou. O barulho dos gritos e o caos estrondoso da cena se desvaneceram. E o mundo físico se desfez como areia entre os dedos. Quando a luz finalmente se dissipou, Victor se viu em uma sala desconhecida. As paredes eram de pedra fria e o ar estava impregnado de um cheiro de mofo e algo mais, como se cada parede carregasse histórias não contadas. Perplexo, ele olhou para a pedra em sua mão. Estava mais vibrante do que antes, emanando uma energia pulsante que parecia chamar seu nome. Mas onde estavam Ana, o homem grisalho, a mulher encapuzada? Victor! Uma voz feminina ecoou pela sala. Era suave, mas carregava uma urgência palpável. Ele virou-se para ver quem estava ali. O que encontrou fez seu coração parar. Era sua mãe, a mesma que ele achava ter perdido para sempre, ali, viva e ainda mais jovem. Você não pode estar aqui! Ele gaguejou, atordoado, enquanto sentimentos de nostalgia e confusão se colidiam dentro dele. A urgência em seu olhar indicava que havia muito a ser falado, mas em vez disso, ela apenas o encarou com um misto de amor e tristeza. Victor, a verdade é mais complicada do que você imagina. A pedra que você possui é a chave, mas não só para os seus segredos, para os segredos de toda a nossa família. O tom da mãe era sério, mas havia uma fragilidade evidente em sua expressão. Segredos? Que segredos? Você deve me explicar. A agitação crescia em seu peito, enquanto lembranças de sua infância e o doloroso luto de sua mãe inundavam sua mente. Como era possível que tudo isso estivesse ligado? Você precisa entender que a herança não é apenas uma bênção, mas uma maldição. O que nós temos, ambos, temos a responsabilidade de proteger. E não é apenas o que está dentro dessa pedra. Ela se aproximou, o olhar fixo no dele. A vida que você conhece, a vida que todos nós conhecemos, é uma teia de mentiras. Enquanto ela falava, as paredes começaram a vibrar e uma onda de energia percorreu o espaço. Victor pôde sentir o ambiente mudando ao seu redor, como se estivesse prestes a se desvanecer novamente. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ela soltou as palavras como se fossem uma bomba, e ele sentiu seu estômago revirar. Ele não é quem você pensa que é. Ele não me amava de verdade. E cada escolha que ele fez era motivada por ambição. Você está me dizendo que meu pai? A voz dele tremia e o ar estava pesado com a revelação. Uma batida abrupta ecoou pela sala de pedra. Você não entende as consequências. O que você está fazendo aqui? A mãe de Victor perguntou, o rosto dela apertando-se de preocupação. E foi nesse instante que uma explosão de luz azul surgiu novamente
e a pedra na mão de Victor começou a pulsar freneticamente. Ele tinha a sensação de que tudo ao seu redor estava se partindo. O chão tremia sob seus pés e a vibração parecia irromper em seu ser. Você tem que decidir, Victor. Fique aqui e descubra a verdade. Ou volte em frente às consequências do seu pai. Ele está mais perto do que imagina. A voz de sua mãe soava quase como um aviso. Mas eu preciso saber o que aconteceu com o nosso passado. O que seu pai realmente fez? A agitação se transformou em desespero. Ele precisava de respostas, uma explicação. E enquanto a luz dizia, a figura encapuzada avançou e, numa fração de segundo, empurrou a mãe de Victor para o lado, apontando uma faca afiada para ele. A verdade pode ser muito mais mortal do que qualquer arma. Você não deve abrir essa caixa. Tudo está em jogo. Victor ficou paralisado, aturdido, no fundo do seu ser. Percebeu que a reviravolta havia se tornado um vendaval sem fim. Um mistério profundo de traição e lealdade. Agora ele estava capturado em uma rede de segredos, com amizades ameaçadas e a verdade perigosa como uma faca na escura mão de alguém em quem ele nunca poderia confiar. O que era mais importante agora? Descobrir a verdade ou proteger aqueles que amava? E quem realmente era seu pai? A tensão cresceu como um turbilhão, e a única coisa que ele sabia era que o tempo estava esgotando. Victor sentiu seu coração disparar enquanto a figura encapuzada avançava. A faca brilhando sob a luz que emanava da pedra em sua mão. O caos ao seu redor parecia um sonho distorcido, um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Victor, você precisa escolher! Oh! A voz da mulher ao seu lado soava cada vez mais distante, como se tudo estivesse se desfazendo. Ele olhou para sua mãe, cuja expressão de amor e preocupação o atravessava como uma adaga. Você é minha mãe, não é? O desespero e a confusão misturavam-se dentro dele. Como você pode estar aqui? O que está acontecendo? A verdade é mais complicada, meu filho. O que seu pai fez e o que aconteceu com a nossa família, tudo está entrelaçado. Mas agora não é o momento de revelações. Ela fê-lo lembrar do amor que sempre conhecera, mas também da dor que dovinha a conexão. O homem grisalho, que até então parecia dominante, agora tinha um semblante de desespero total. Não acredite nela. Quer te levar para a escuridão. Seu rosto mostrava um medo que nunca exibira antes. Victor sentiu a pressão aumentando, o tempo se esgotando, enquanto a luz da pedra pulsava em suas mãos. A figura encapuzada, a mulher que dissera ser sua tia, tomou coragem. O que está em jogo vai além de nós. A pedra é o símbolo do passado, mas também da verdade que deve ser revelada. Sua voz mergeu com a do caos que ecoava ao redor. Por favor, não me faça escolher entre a verdade e a família! A voz de Victor era um grito desesperado, ecoando pelo espaço. Era a primeira vez que ele havia se sentido verdadeiramente vulnerável. Mas então, tudo aconteceu muito rápido. A pedra explodiu em um brilho intenso, e o momento de escolha dele se tornou um turbilhão de sentimentos. O choque fez o homem grisalho vacilar e a figura encapuzada avançar. Use o que você possui, Victor! É a única maneira! Antes que ele pudesse pensar, Victor gritou: Chega! O desespero e a raiva brotaram de dentro dele. Ele ergueu a pedra. A luz se intensificou novamente, engolindo tudo ao seu redor. Mas isso não foi tudo.
A dor que ele sentia, a luta interna, se entrelaçaram com a energia da pedra, criando um impulso incontrolável. E num movimento inesperado, ele a lançou contra o chão. O impacto foi ríspido. A pedra se quebrou em 1000 pedaços, liberando uma onda de energia que fez o ar vibrar. O ambiente inteiro parecia tremer. Cada parede e chão sob seus pés roçando com esse poder. Foi então que a verdade começou a fluir. Estrondos de memórias, sussurros de vidas passadas e revelações começaram a se materializar. Histórias de amor, traição, tudo entrando na essência do momento presente. Victor viu flashes de sua mãe, pela primeira vez, não como uma figura distante, mas alguém que realmente conhecia. Ele viu o homem grisalho, não mais como um inimigo, mas como parte de um enigma que precisava ser resolvido. E então, o vazio em seu coração começou a se preencher. Ele não estava sozinho. O ambiente se iluminou. Tudo ao seu redor começou a se estabilizar. Ana e o pai dela estavam ali, parados em um canto, boquiabertos. E quando a poeira assentou, Victor olhou nos olhos da mãe. Mãe, eu quero saber tudo. Vamos fazer isso juntos. A figura encapuzada acenou. Um sorriso leve em seus lábios. É hora de enfrentar a verdade. Não só a sua, mas de todos nós. Os barulhos externos da vida voltaram. Mas agora havia uma nova luz no coração de Victor. Uma sensação de determinação. Ele tinha a opção de continuar. Não como um filho perdido, mas como alguém que estava prestes a quebrar o ciclo. Porque no fundo ele sabia. O que tinha aprendido sobre o amor, a dor e a família era apenas o começo. E assim, naquele espaço restaurado de verdades escondidas, ele sentiu que encarar o futuro seria, de certa forma, mais desafiador. Mas com a certeza de que mesmo as feridas poderiam ser curadas. E agora, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros.